Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês num dos programas muito especiais da Prefeitura de São Paulo. Esse é um programa que as pessoas, se reencontram, têm uma oportunidade, e a gente escutou tantas histórias bonitas aqui que eu vou até compartilhar algumas com vocês. Gente, como eu falei, Prefeitura presente, hoje é um dia de muitas ações, a gente vai ver obra aqui de drenagem, de recuperação de asfalto, de habitação, ali naquele conjunto da ZACNAC, fazer toda a revitalização, enfim, muita coisa. Mas falar aqui do nosso programa Operação Trabalho. E quando eu cheguei, que a gente foi olhando e conversando com as pessoas e vendo o trabalho aqui no espaço do POT, que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e aí que é o gostoso, porque aí é que você sente de verdade qual que é o resultado desse trabalho. Que você vê no olho da pessoa, no sorriso, no falar, qual que é o resultado desse trabalho importante que a gente está desenvolvendo aqui. E aí eu pude escutar histórias lindas, como, por exemplo, se não me engano, o Carlos, que veio do Rio de Janeiro, estava em situação de rua, aí foi para um abrigo e depois veio para o POT, e com o POT ele alugou a sua casinha e está tendo a sua autonomia e está tocando a sua vida. O outro rapaz também que estava junto com ele, que também veio do Rio de Janeiro e que estava em situação de rua, está no abrigo nosso, e ele está hoje fazendo também aqui o POT, e ele vai usar esse recurso do POT para poder estudar, se não me engano, gastronomia. Então, essas histórias que são importantes, essas histórias que são maravilhosas e que é o que a gente fica feliz e nos motiva a continuar e saber que as nossas ações estão sendo importantes. Porque se for para ser prefeito e não mudar a vida das pessoas, não tem sentido. Se for para ser prefeito e não cuidar das pessoas, não faz nenhum sentido. Eu que sou um prefeito que venho da periferia, a Regina também veio da periferia, a gente tem muito orgulho disso. O pai da Regina era cobrador de ônibus, e a dona Rita, uma alagoana, cearense, toda vez eu brinco com ela para ela me corrigir. É do lado. Uma cearense danada, que eu adoro. Ela era merendeira de uma escola da Prefeitura de São Paulo, hoje está aposentada, e que veio a Regina lá do Jardim Ubirajara. E a gente hoje, poder estar aqui com vocês e trazer os sonhos da nossa vida. Porque quem estava lá na periferia, que nem eu, sempre tem um sonho. O rico, ele tem um sonho de comprar uma Ferrari, O bicho é egoísta pra caramba, já tem muito e quer mais. O que é da periferia, o sonho é ser feliz. O sonho é poder viver com dignidade. E não precisa de muita coisa para você ser feliz e você viver com dignidade. E o que eu sempre percebi é que o que as pessoas precisam é de oportunidade. É a oportunidade que as pessoas precisam, para elas poderem ter uma mão para segurar e poder avançar e tocar a sua vida. A minha primeira oportunidade, pessoal, eu era jovem, foi o quê? Curso de datilografia. A Regina falou aqui. Foi um curso de datilografia que eu fiz lá do Frei Xavier, que hoje está com 80 e tantos anos e continua fazendo o trabalho social dele. Que inclusive depois foi quem nos casou. Foi o padre Xavier, que a gente chama de Frei Xavier, que depois casou eu e a Regina. E que lá naquele momento, eu jovem, pude fazer um curso de datilografia, que hoje nem tem mais máquina de datilografia, a não ser nos museus, Gilberto, Hoje é só computador. E a gente viu o pessoal aqui, por exemplo, dos computadores, fazendo aula ali de informática. E dentro dessa vivência, daquilo que eu vivi, de saber que é importante você cuidar de quem precisa e dar as oportunidades, é o que eu tenho me esforçado bastante com a minha equipe. Que eu, com a Aline Cardoso e todos nós aqui, secretários, pessoal das empresas, tem se esforçado. E só para vocês terem ideia como é importante, o POT, em 2017, tinha 1.063 vagas. Em 2018, 1.800 vagas. Em 2020, 2.200 vagas. 2021, 22, 10 mil vagas. E agora, ano passado e esse ano, 18 mil vagas.
Com qualidade. E a Aline falou uma coisa importante. Quantidade e qualidade. Que antes a gente não tinha gerenciadora para cuidar, para oferecer os cursos. Então, melhorou muito. Que aqui, lógico, dessas quase 20 mil pessoas, muitos vão abraçar a oportunidade e vão transformar a sua vida para melhor. Muitos vão passar e não vão entender que a gente precisa também caminhar juntos, né? Que ele também tem que se esforçar. E a gente tem que acreditar nos sonhos. Eu gosto muito de uma frase de Eisenhower, que todo canto que eu posso, eu procuro falar. Porque foi o que mais ou menos balizou um pouco a minha vida. De ser otimista, de acreditar. Eu sempre digo, Gilberto Nascimento, e eu falei ali com um grupo de pessoas que estão no pote, que uma vez me disseram que Deus só responde sim para as nossas perguntas. Toda pergunta que a gente faz para Deus, Ele vai responder sim. Portanto, se eu falar o seguinte, Deus, eu vou vencer? A resposta será sim. E se eu falar, Deus, eu vou fracassar? A resposta será sim. É o livre-arbítrio. Então, a gente poder ter também a nossa alma, o nosso espírito, né, a nossa força de vontade com positividade é importante. E essa frase de Eisenhower que diz o seguinte, que o mundo pertence aos otimistas e os pessimistas são meros espectadores, é uma frase curtinha, mas que tem uma simbologia enorme. Quem é otimista, que acredita, que trabalha, vai dar certo. Agora quem ficar só reclamando e colocando a culpa nos outros e achando que alguém tem que carregar ele no colo e pôr comidinha na boca, não vai dar certo. Não vai, não tem como dar certo. E a gente está aqui para dizer o seguinte, nós estamos torcendo por vocês e vamos fazer de tudo para dar as oportunidades e, nesse pensamento positivo, fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Aline comentou aqui, e eu queria voltar a compartilhar com vocês. Eu falo para todos da nossa equipe, que a gente tem vários compromissos. O primeiro dele, todos os dias, é primeiro acordar cedo. Já teve prefeito que dormia até tarde e não deu certo, não. Precisa trabalhar, precisa ter vontade. E dizer o seguinte, o que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? E a gente, nesse processo todo, com o programa Operação Trabalho, o POT, milhares e milhares de pessoas, passaram 62 mil pessoas já pelo POT. Milhares de pessoas conseguiram transformar suas vidas. Então a gente vai estar aqui para continuar fazendo com que a Prefeitura de São Paulo possa ter condições de manter esse programa, porque eu falei que melhorou a qualidade e a quantidade. Agora tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês para encerrar minha fala, e vocês vão concordar comigo. Ninguém faz nada se não tiver os recursos. A gente não conseguiria sair de 1.000 vagas para quase 20 mil vagas, aumentar o valor, qualificar, elevar o orçamento de 12 milhões para 65 milhões, se a gente não tivesse os 65 milhões para investir. E como é que a gente está conseguindo esses recursos para ter o maior programa habitacional da história da cidade? Hoje, está aqui o Padula, não tem uma criança sem vaga de creche. Nós temos vaga de creche para todas as crianças. O maior programa de segurança alimentar. Todos os dias, a gente distribui 7 mil cestas básicas, todos os dias. Ontem saíram dos nossos armazéns os caminhões com 7 mil cestas básicas. Hoje está saindo 7 mil cestas básicas. Amanhã sairá 7 mil cestas básicas. Os nossos trabalhos que a gente faz, da cozinha escola, cozinha cidadã, enfim, grande trabalho de segurança alimentar, porque a gente precisa ter o recurso. Agora a gente está conseguindo fazer isso porque nós reduzimos muitos impostos e mesmo assim a nossa arrecadação aumentou. Como? Segurança jurídica. Eu nunca invadi nada de ninguém. Eu respeito as leis e os empresários, os empreendedores que vêm para cá ou que investem aqui, eles vêm com convicção, porque senão não viriam. Só de 2021 até dezembro do ano passado,
47 mil empresas que estavam em outros estados e municípios vieram para São Paulo. Gente, 47 mil, Ione. Elas existiam e vieram para cá. Abriram novas 367 mil empresas. 367 mil empresas abriram em São Paulo. Só de 2021 para cá. E aí isso está fazendo com que a gente possa ter mais arrecadação, fazer o pote, fazer outros programas, gerar emprego e renda, e a gente ter esse círculo virtuoso positivo na cidade. E é isso que a gente quer continuar fazendo. A cidade do trabalho. Muitos que eu conversei aqui vieram de outros estados. Ontem eu inaugurei a Vila Reencontro. Encontrei mães que vieram de Angola para a nossa cidade. O meu pai veio de Portugal com 14 anos. A minha mãe veio de Minas. A mãe da Regina veio do Ceará. E eu duvido aqui que todos que estão aqui ou vieram de algum lugar ou tem um parente que veio de algum lugar. E essa cidade é a cidade acolhedora, que a gente tem muito orgulho disso. E é a cidade da oportunidade do trabalho. É a cidade que acolhe, é a cidade que é a locomotiva do nosso país. E é isso que a gente quer continuar fazendo, cuidando dela com seriedade, com responsabilidade. Não andar para trás, continuar a andar para frente. Sucesso para vocês, Deus abençoe, que vocês sejam muito felizes, que é o que a gente vai trabalhar e torcer para que isso aconteça. Obrigado, um abraço, gente. Hoje é um dia de prefeitura presente, aqui na região de Santana, Tucuruvi. Um dia por semana eu fico numa região com os secretários, subprefeito, vereadores. E essa agenda do dia inteiro a gente inaugura equipamentos, vê a obra, conversa com a sociedade, escuta os elogios, as críticas, corrige o que é preciso corrigir. Enfim, uma data muito importante para a cidade. Além da gente poder ter esse dia de prefeitura presente, a gente poder fazer essa aproximação maior ainda com as pessoas, poder escutar, é fundamental. E dentro dessa agenda, hoje a gente inaugura aqui um dos espaços, serão 4 espaços iguais a esse, que é do programa Operação Trabalho. Nós tínhamos lá em 2017 1.000 e poucas vagas, hoje são 18 mil vagas de pessoas que se ingressam nesse programa, que pode ser o pote Defesa Civil, onde áreas de risco a gente tem pessoas da comunidade que a gente contrata, que sejam desempregadas, para atuarem com orientação da Defesa Civil. O pote Mães Guardiãs, que trabalha junto às nossas unidades escolares, tanto no trabalho ali de evitar a evasão escolar. Se um aluno começa a faltar, a mãe vai lá na casa da família poder entender o que é. A gente tem o pote Zeladoria, que trabalham nas nossas praças. Enfim, são várias atividades de pote e que as pessoas têm também cursos profissionalizantes. Por exemplo, a gente tem aqui um curso para poder dar aula de gastronomia, onde a maioria das pessoas que estavam ali, que eu conversei, eram do pote Mães Guardiãs. E uma das senhoras me contava que do curso de gastronomia, ela hoje produz esfirra e vende, e isso soma na sua renda familiar. Portanto, é um trabalho muito importante, um investimento de 64 milhões de reais, onde a gente consegue dar oportunidade para as pessoas. Eu queria só compartilhar mais um caso com vocês, de tantos casos bonitos, para a gente poder entender na essência o que é o pote. Um rapaz que veio do Rio de Janeiro no ano passado, estava em situação de rua, foi para o nosso abrigo e aí foi para o pote. Dentro do pote, com o valor que ele recebe, ele conseguiu alugar uma casinha, então ele não está mais em situação de rua, sequer está no abrigo da prefeitura e está conseguindo ter a sua independência. Então, essa porta que a Prefeitura de São Paulo dá para as pessoas poderem ter a sua saída qualificada para o mercado de trabalho e poder reconstruir muitas das vidas. Prefeito, tudo bem? Só queria reforçar, por gentileza, se tem uma capacidade média de investimento por mês esse daqui e onde serão as duas unidades que a Prefeitura vai entregar. Isso vai ser esse ano ainda, por favor. Esse é o segundo que a gente inaugura, um foi no centro, esse aqui na Zona Norte, aí a Aline tem que me ajudar nos outros. A gente vai ter um em Santo Amaro, Aline, eu falei Aline? Santo Amaro e Itaquera. Teremos outro em Santo Amaro e Itaquera, e vai inaugurar quando? Nas próximas semanas, conforme a sua agenda, já estão prontos. Já estão prontos? Já está pronto, já está operando, só falta inaugurar. Vai inaugurar nas próximas semanas. Tá bom. E o total são 18 mil pessoas que estão no pote, atuando nesses 4 núcleos, que são os núcleos onde você faz a entrevista, você vai ver curso profissionalizante, cursos motivacionais,
enfim, um trabalho importante para poder dar orientação para essas pessoas. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre isso, a Sabesp. Eu sei que você se reuniu com o Milton Leite ontem. Ele também conversou com jornalistas, disse que a Câmara Municipal ainda não tem votos para aprovação, que ele não está confortável em colocar para votar e que tem algumas contrapartidas que ele está se reunindo com o governo do estado para poder colocar nesse projeto para ficar uma situação mais agradável, porque os vereadores não estão se sentindo confortáveis para votar. E ele linkou ali alguma série de contrapartidas. Queria saber como que está essa conversa, o que o senhor também vai colocar ali para o governo de São Paulo para que esse projeto seja aprovado e que traga benefícios para a capital. Sim. Ontem a gente teve a reunião com os vereadores, o presidente Milton Leite, mas os vereadores participaram daquele grupo de trabalho de estudos sobre a privatização da Sabesp. Inclusive já foi concluído o relatório. Então teve todo um processo de estudo, os vereadores fizeram diligências, escutaram o presidente da Sabesp, secretários, enfim, teve um grande trabalho com relação a isso. E estava lá o vereador Rubinho Nunes, o vereador Fábio Riva e o vereador Sidney Cruz. E de tudo que a gente conversou, a gente foi colocando vários pontos. Eu sempre deixei bastante claro para o governador Tarcísio, para a sociedade, de que a gente concordaria com a privatização da Sabesp em havendo vantagem para a cidade de São Paulo. O que a gente tem hoje é um quadro de bastante vantagem para a cidade, portanto para as pessoas que vivem em São Paulo. Como, por exemplo, a antecipação de investimentos, a ampliação do percentual de investimento. Como que é hoje? Hoje a gente tem um contrato com a Sabesp, onde 7,5% do seu faturamento vai para o FMSAI, que é o Fundo Municipal de Saneamento. Para ter uma ideia do que representa isso, no ano passado nós tivemos 640 milhões de recursos nesse fundo. E para onde esse dinheiro vai? Esse dinheiro vai para obras de saneamento, pode ser usado em habitação, para reurbanização. Então é um recurso muito importante. Então a gente precisa manter esse fundo ou ampliar, além do investimento. Hoje a gente tem, além dos 7,5% do FMSAI, 13% de investimento que a Sabesp deve fazer nas obras onde a prefeitura faz indicação. E nós estamos pleiteando que seja ampliado esse investimento, que ele saia de 13% e que ele vá para 18%, 20%, 23%, que ele amplie. Então, a hora que chegar para os vereadores de que a gente está tendo sucesso na ampliação dos investimentos, de que a gente vai ter antecipação de investimento, de que a gente vai ter situações positivas para a cidade, evidentemente, aí passa a ter os votos favoráveis. Hoje, ainda não tem por conta disso, porque ainda falta passar essas informações, essa segurança do projeto que os vereadores irão votar. Mas só para complementar, uma das coisas que a gente discutiu ontem também foi a nossa dificuldade. Hoje a gente tem a Sabesp, uma companhia que a gente já deu mais de 200 milhões só de 2021 para cá, mais de 200 milhões de multa só por conta dos buracos que ela faz na cidade. A gente vai lá, recapeia, eles fazem buraco e não conserta direito. Nós temos vários locais onde a diligência dos vereadores indicaram de que são as estações elevatórias de esgoto. Aquelas regiões que estão, por exemplo, perto das represas Guarapiranga e Billings, você pega o esgoto, ele vai para essa estação de elevatória, onde tem uma bomba que deveria bombear o esgoto para Barueri para tratar. Vários desses locais não bombeiam o esgoto e jogam o esgoto para a represa. Então eles captam o esgoto, aí por um ladrão joga para a represa e cobra o esgoto das residências, e o esgoto sendo jogado das represas. Não dá para ter uma situação dessa. Então hoje a gente tem uma empresa que não tem um serviço satisfatório ou à altura que a cidade precisa, e tem uma possibilidade de você ter uma melhor gestão e uma ampliação dos investimentos para a cidade de São Paulo. Então tudo isso, e os vereadores, não tenho dúvida nenhuma que vão fazer isso. A hora que vê que há uma indicação da prefeitura e que hoje já está bastante avançado, né? Eu hoje, pelo que a gente tem, sou favorável à privatização pelos avanços que a gente teve. Que houver uma sinalização do prefeito, que tiver colocado tudo isso dentro do projeto, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai aprovar a questão dessa peça. Quanto tempo para feitar essa sinalização, mais ou menos? A gente avançou bastante, nós apresentamos ontem para os vereadores lá algumas questões, teve coisas que eles trouxeram, né? Por exemplo, essa questão do aumento do investimento, eles desejam que seja colocado que até 2029, que é o nosso prazo de universalização, a gente possa ter pelo menos mais de 20% de investimento garantido. Hoje são 13%, então eles vão colocar isso lá no texto. Então os vereadores estão livres para colocar as questões no texto, né? E o fundo municipal foi conversado, porque hoje
7,5% da arrecadação total da Sabesp. Daí a ideia é aumentar isso, tá conversando o valor? A ideia é que a gente precisa do seguinte, a gente teve muitos investimentos que não foram feitos a contento com a cidade. A nossa ideia é de que a gente possa antecipar esse investimento, né, que a gente possa trazer para a data presente esse valor e que depois de 2030 a gente aumente isso, que vá para 7,8, que vá para 8, enfim, que tenha um aumento, né? E uma das questões também que a gente precisa tratar é a questão dos precatórios. Precatórios é um tema muito importante para a gente. Nós temos de precatórios com a Sabesp 3,1 bilhões de reais. A prefeitura deve de ações judiciais porque deixou de pagar água. Inacreditavelmente, lá atrás, no passado, várias contas de água, a prefeitura não pagou conta de água, de escola, de creche, de equipamentos. A Sabesp entrou com ação de cobrança, isso foi se avolumando e hoje chegou num ponto de ser transitado e julgado pela justiça e aí passou a integrar os precatórios. Precatório é o quê? Quando você tem uma obrigação de pagar baseado em uma decisão judicial. Só para a gente ter uma ideia da complexidade, ontem eu comentava com os vereadores de que no ano passado a Prefeitura de São Paulo pagou 3 bilhões 980 milhões de precatórios. 4 bi, para deixar redondo. 4 bilhões. Entraram só no ano passado 7,5 bilhões para pagar de precatório. Desses 7,5 bilhões, 1,8 bilhões é da Sabesp. Então a gente precisa aproveitar esse momento. Evidentemente não tem como perdoar porque é uma decisão judicial. A Sabesp é uma empresa que tem ações na Bolsa, evidentemente tem toda uma questão de compliance, mas pelo menos que a gente possa ter um compromisso da Sabesp de dar um desconto com relação a essa questão, baseado numa legislação que a gente votou e que está aberto para adesão, que possibilita que a gente pague precatórios com desconto, né? E a gente precisa solucionar isso. Eu tenho trabalhado muito para deixar é o que eu mais entendo essa área, né? O que eu quero deixar é a cidade, como eu tenho deixado, com uma saúde financeira importante para ela ter condições de responder às necessidades. Então eu tenho a questão do Parque do Povo para resolver com a Caixa Econômica Federal, eu tenho a questão da Sabesp para resolver, eu já resolvi a questão da dívida com o governo federal, zerei a dívida com aquela situação do Campo de Marte. A questão da Previdência, eu tinha 171 bilhões de déficit atuarial, com a reforma eu já tirei 100 bilhões, eu tenho 71 bilhões para resolver até 2035, portanto a gente está deixando a cidade, né, não com o pires na mão, que a gente sempre falou cidade rica, mas não tem dinheiro, a grande verdade é essa, que agora sim a cidade está numa situação de AAA, alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, com as suas contas em dia. Ok, Gabriela. Hoje começou a vacinação da dengue, né? Queria saber se o Ministério da Saúde já passou uma atualização de previsão para mais doses, se tem previsão para aumentar para todas as UBSs. E aproveitar até que a secretária Aline se emocionou, né, na fala dela, com a saída. Tem novidades sobre as trocas dos secretários que estão acontecendo? Ontem nós tivemos uma reunião de secretariado, sai a Aline Cardoso e o Marcos Gadelho, que são dois secretários que saem não por conta de serem candidatos, né? Então eles estão saindo, a Aline porque vai fazer um trabalho junto à prefeitura, mas não como secretária, porque vai cuidar de trabalhar no plano de governo para da eleição e da coordenação da campanha, e o Marcos Gadelho porque infelizmente recentemente perdeu a esposa, então ele não está emocionalmente bem, então ele pediu para sair da função. No lugar do Marcos Gadelho entra a Beth França, que hoje é atual secretária de Mananciais, então ela sai da Secretaria de Mananciais, vai para uma secretaria maior, que é de licenciamento e urbanismo. Sai o Rodolfo, que é o secretário do Turismo, resolveu agora sair candidato também, então será candidato. A Elza Paulino, que é a secretária de Segurança Urbana, também sai para ser candidata a vereadora, vai me ajudando aí. O César, que é o presidente da SP Urbanismo, para ser candidato. O Carlos Bezerra, que é o secretário da CES, sai para ser candidato a vereador. A Aline Torres, secretária da Cultura, também sai para ser candidata a vereadora. Carlos Fernandes. E o Carlos Fernandes, secretário de Abastecimento, também sai para ser candidato a vereador. É isso? É isso. No lugar da Aline Cardoso vai a secretária Eunice, que é a secretária de Justiça, hoje atual, ela vai para a Secretaria de Trabalho. Para a Secretaria de Justiça, eu vou fazer um convite amanhã, porque como hoje é a prefeitura presente, eu não estou tendo tempo, mas eu vou fazer um convite amanhã para uma pessoa que eu não vou nem contar agora,
para falar isso. Vou convidar amanhã, mas tem bastante experiência na área jurídica. Para o lugar do Carlos Bezerra, eu já não sei, que vai a Cissa, né? Chefe de gabinete. Que é atual chefe de gabinete. Segurança Pública eu defino amanhã também. Sai o Carlos Fernandes e entra o... Sai o César e o Fernandes. Sai o César da SP Urbanismo e entra o Pedro Fernandes, também para presidir lá. Sai o Carlos Fernandes e entra o Aurélio, que já é lá da equipe. Então a gente não vai ter mudanças assim muito complexas assim. Da vacina da dengue? Da vacina da dengue, só aproveitando, Gabriela Rangel, de que não é bem assim que a gente recebeu vacina do Ministério da Saúde, né? Porque o que aconteceu é que eles mandaram para 11 municípios dos 645 municípios do estado de São Paulo e alguns municípios não utilizaram e está próximo de vencer. Então, deu 8 mil e poucas doses, a prefeitura foi buscar lá em Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, para a gente poder fazer, já está iniciando a aplicação hoje na região de Itaquera e da Vila Jaguara, que são as regiões de maior incidência. As UBSs desses locais estão lá disponíveis para fazer essa aplicação, mas nem para essas vacinas a gente tem a quantidade suficiente do público, porque a região de Itaquera e Vila Jaguara tem 20 mil jovens, que é a faixa que a gente vai estar colocando, que é de 10 a 14 anos. Então, a expectativa é de que a gente receba 185 mil doses, mas ainda não está confirmado. O importante é que se o Ministério da Saúde enviar, a gente está preparado para que as nossas 471 UBSs façam a aplicação das vacinas de dengue. Mas bem tardia, né? A gente já está chegando no platô, já vai caindo. Infelizmente, o Ministério da Saúde, acho que poderia ter antecipado esse envio das vacinas, mas enfim, chegando, a gente vai estar disponibilizando para aplicação. Ok, e Muriel, para encerrar. Perfeito, tudo bem? A gente vai já vistoriar agora mais uma obra e eu queria saber se o senhor tem um levantamento de quantas obras seguem em andamento de forma simultânea na cidade e não só isso. Qual que é a sua avaliação, qual que é a resposta que o senhor dá para os opositores que têm dito que são obras eleitoreiras? Olha, Muriel, acabei de comentar aqui de que esse ano nós teremos 16 bilhões de investimento. Ano passado foram 14 bi, ano retrasado 8,5 bi. O maior investimento fora desses 3 anos foi 2020, de 4,1 bi. Então, quando a gente conseguiu fazer o ajuste das finanças da cidade, de um trabalho que o Bruno começou e a gente deu continuidade, a gente conseguiu ter os recursos para poder fazer as obras. Então, a gente já vem fazendo obra há muito tempo. 2021 foi um ano que a gente teve toda a nossa energia para cuidar da pandemia. Pra você ter uma ideia, em abril e maio nós tínhamos 275 óbitos na cidade, na média móvel de 7 dias, por dia. Morriam 275 pessoas por dia em São Paulo, na média móvel de 7 dias, entre abril e maio. Mas não faltou na cidade de São Paulo enfermaria para ninguém, não faltou UTI para ninguém, não faltou oxigênio. Nós nos tornamos a capital mundial da vacina. Então a cidade de São Paulo deu exemplo para o Brasil e para o mundo com relação ao enfrentamento da Covid-19. 2022, a gente começou 2022 também com pandemia, mas mesmo assim a gente continuou fazendo todas as ações necessárias para trazer a cidade nesse patamar. Nós concluímos mais de 3 mil obras. Ontem, por exemplo, eu vou apresentar para vocês, eu vou dar um link para vocês agora. Você tem o link? Eu passo o link para eles. Eu vou passar um link para vocês. Nós fizemos mais de 5.800 obras em São Paulo. Nós estamos hoje com 1.874 obras em andamento na cidade de São Paulo. Então, a cidade está no outro patamar, né? Eu tenho falado muito da importância da gente poder ter a cidade com a saúde financeira, a gente poder ter um programa que nem esse que transforma a vida das pessoas, de poder ter as obras porque você diminui enchente, você tem programa habitacional. Hoje a gente tem vaga de crédito para todas as crianças e essas coisas custam, né? Essas coisas custam. A gente precisa ter uma cidade estruturada, atrair investimento para poder ter arrecadação. Ok, gente, muito obrigado. Pode, por favor. A gente viu a importância das gerenciadoras dos projetos públicos. O Instituto Vista gerenciou todo o POT Norte, né? Que é esse prédio que você está vendo. Qual a importância para você das gerenciadoras de projetos públicos?
A gerenciadora, ela vai dar a condição de você colocar em prática as nossas políticas públicas, né? Porque não adianta você pegar e só repassar o valor para as pessoas. Lá do gabinete da secretária Aline Cardoso, ela não vai conseguir fazer os cursos profissionalizantes, né? Fazer os treinamentos. Isso é fundamental. Só passar o recurso, como tem alguns programas, que são importantes, não estou dizendo que não são importantes, mas só passar o recurso você não consegue fazer aquilo que é o que a gente está buscando, dar autonomia para as pessoas. Escutar a história aqui de que uma pessoa chegou do Rio de Janeiro, estava em situação de rua, foi para o abrigo, veio para o pote e ele hoje paga o aluguel da casinha dele, quer dizer, a autonomia que ele conseguiu, daquela senhora que está no pote Mães Guardiãs, que ela aprendeu aqui a fazer, eu não lembro agora, esfirra, e ela produz esfirra e vende, e ela soma na sua renda familiar, é isso que a gente deseja, que seja um programa que melhore a vida das pessoas, que não seja só algo que você fique ali só dando recurso. As gerenciadoras são muito importantes. Se não fosse a gerenciadora, não teria esse processo, né? Da seleção, do treinamento, do encaminhamento, porque a gerenciadora depois encaminha para a oportunidade de vaga de empregos, né? Então a gente precisa ter as coisas bem feitas, e a gerenciadora faz parte da gente conseguir entregar as coisas bem feitas. Obrigada. Muito obrigado.